Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 31, dia 21 de agosto de 2023. A mão mirrada curada. Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. E aconteceu também outro sábado, que ele entrou na sinagoga e ensinou. E havia um homem cuja mão direita estava ressequida. E os escribas e fariseus observavam se ele curaria no dia de sábado, para que possa encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e coloca-te no meio. E ele se levantou e se apresentou. Então disse-lhe Jesus: uma coisa vos pergunto, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la? E olhando em redor para todos eles, disse ao homem: estende a tua mão. E assim o fez, e sua mão ficou inteira como a outra. E eles estavam cheios de loucura e comungaram uns com os outros o que eles poderiam fazer a Jesus. Lucas 6, de 6 a 11. Esses versículos contêm outro exemplo do modo de nosso Senhor Jesus Cristo lidar com a questão do sábado. Mais uma vez o encontramos entrando em conflito com as vãs tradições dos fariseus sobre a observância do quarto mandamento. Mais uma vez o encontramos limpando o dia de Deus do lixo das tradições humanas e colocando seus requisitos no fundamento correto. Somos ensinados nesses versículos a legalidade de fazer obras de misericórdia no dia de sábado. Lemos que diante de todos os escribas e fariseus, nosso Senhor curou um homem com a mão mirrada no sábado. Ele sabia que esses inimigos de toda justiça, estavam vigiando para ver se ele faria isso, a fim de que eles pudessem encontrar uma acusação contra ele. Ele corajosamente afirma o direito de fazer tais obras de misericórdia, mesmo no dia em que é dito: você não fará nenhum tipo de trabalho. Ele os desafia abertamente a mostrar que tal obra era contrária à lei. Vou lhe perguntar uma coisa, diz ele: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruir? Para esta pergunta, seus inimigos foram incapazes de encontrar uma resposta. O princípio aqui estabelecido é de ampla aplicação. O quarto mandamento nunca foi concebido para ser interpretado de modo a infligir dano ao corpo do homem. Destinava-se a admitir a adaptação àquele estado de coisas que o pecado trouxe ao mundo. Não era para proibir mostrar bondade no sábado aos aflitos ou atender às necessidades dos enfermos. Podemos dirigir uma carruagem para ministrar conforto aos moribundos? Podemos ficar longe do culto público para buscar um médico ou ser útil em um quarto de doente? Podemos visitar o órfão e a viúva em apuros? Podemos pregar, ensinar e instruir os ignorantes? Essas são obras de misericórdia. Podemos fazê-los e ainda santificar o sábado. Eles não são violações da lei de Deus. Uma coisa, no entanto, devemos lembrar com cuidado. Devemos tomar cuidado para não abusarmos da liberdade que Cristo nos deu. É nessa direção que nosso perigo reside, principalmente nestes tempos modernos. Há pouco risco de cometermos o erro dos fariseus e guardarmos o sábado mais estreitamente do que Deus pretendia. A coisa a ser temida é a disposição geral de negligenciar o sábado e roubá-lo da honra que deveria receber. Cuidemos de nós mesmos nesta questão. Somos ensinados, em segundo lugar, nesses versículos, o perfeito conhecimento que nosso Senhor Jesus Cristo possuía dos pensamentos dos homens. Vemos isso na linguagem usada sobre ele, quando os escribas e fariseus observavam. Lemos que ele conhecia seus pensamentos.
Expressões como esta estão entre as muitas evidências da divindade de nosso Senhor, que pertence somente a Deus ler os corações. Aquele que podia discernir as intenções e imaginações secretas dos outros deve ter sido mais do que homem. Sem dúvida, ele era um homem como nós em todas as coisas, exceto o pecado. Isso podemos conceder livremente ao Sociniano, que nega a divindade de Cristo. Os textos que o Sociniano cita como prova da masculinidade de nosso Senhor são textos nos quais acreditamos e mantemos tão plenamente quanto ele mesmo. Mas há outros textos claros nas Escrituras que provam que nosso Senhor era Deus tanto quanto homem. Desses textos, a passagem diante de nós é uma delas. Mostra que Jesus era Deus sobre todos, bendito para sempre. Romanos 9:5. Que a lembrança do perfeito conhecimento de nosso Senhor sempre exerça uma influência humilhante sobre nossas almas. Quando pensamentos vãos e imaginações mundanas passam por nossas mentes a cada hora, que os olhos do homem nunca veem, quais são os nossos próprios pensamentos neste momento? O que eles têm sido neste mesmo dia, enquanto lemos ou ouvimos esta passagem das Escrituras? Eles passariam por concurso público? Queremos que outros saibam tudo o que se passa em nossa mente. Estas são perguntas sérias e merecem respostas sérias. O que quer que possamos pensar deles, é um fato certo que Jesus Cristo está lendo nossos corações a toda hora. Verdadeiramente devemos nos humilhar diante dele e clamar diariamente. Quem pode dizer quantas vezes ele ofende? Limpa-me das faltas secretas. Deus, seja misericordioso comigo, um pecador. Somos ensinados, por último, nestes versículos, a natureza do primeiro ato de fé quando uma alma se converte a Deus. A lição nos é transmitida de maneira impressionante pela história da cura aqui descrita. Lemos que nosso Senhor disse ao homem cuja mão estava mirrada: estende a mão. A ordem, em primeira vista, parece irracional, porque a obediência do homem era aparentemente impossível. Mas o pobre sofredor não foi impedido por nenhuma dúvida ou raciocínio desse tipo. Imediatamente lemos que ele tentou estender a mão e, ao fazer a tentativa, foi curado. Ele teve fé suficiente para acreditar que aquele que lhe ordenou que estendesse a mão não estava zombando dele e deveria ser obedecido. E foi justamente nesse ato de obediência implícita que ele recebeu uma bênção. Sua mão foi completamente restaurada. Vejamos nessa história simples a melhor resposta para essas dúvidas, excitações e questionamentos, pelos quais os inquiridores ansiosos muitas vezes se deixam perplexos na questão de vir a Cristo. Eles perguntam: como podemos acreditar? Como podemos nos achegar a Cristo? Como podemos nos apegar à esperança proposta? A melhor resposta a todas essas perguntas é pedir aos homens que façam como ele fez com a mão mirrada. Que eles não fiquem parados raciocinando, mas ajam. Que eles não se atormentem com especulações filosóficas, mas se lancem exatamente como são, em Jesus Cristo. Assim fazendo, eles encontrarão seu curso claro, como ou de maneira podemos não ser capazes de explicar. Mas podemos afirmar com ousadia que no ato de se esforçar para se aproximar de Deus, eles encontrarão Deus se aproximando deles. Mas que se eles deliberadamente ficarem quietos, eles nunca devem esperar ser salvos. Amém. Tem continuação. Senhor, louvado seja o teu santo nome, hoje e sempre. Abençoe a nossa segunda-feira, Senhor. Abençoe a nossa semana. Instrui-nos em tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.